Quando vem a época romana, eles então agora começam a cultuar Saturno para homenageá-lo pela agricultura e pedir que ele abençoe a agricultura do ano. E quando a agricultura justamente, ela encerra ali, quando começa o inverno, mês de dezembro, no hemisfério norte, eles agora fazem as festas agradecendo a ele pela cultura do ano anterior e pedindo bênçãos pelo ano seguinte. Estas festas eram chamadas de Saturnalia. Saturnalia, por causa de Saturno. Tudo bem até aí? Elas eram chamadas de Saturnália e elas duravam vários dias. Na época de Augusto, as Saturnálias iam do dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro. Depois o Augusto sancionou uma norma que a Saturnália deveria ser reduzida a apenas 3 dias, porque muitos dias parado o comércio, muitos dias para a economia romana não seria bom. Até hoje é assim. Você sabe que excesso de feriados num país é prejuízo econômico para o comércio, para uma série de coisas. Então, no passado também não era diferente. Por isso que Augusto reduziu a Saturnália para 3 dias apenas. 17, 18 e 19. Depois, na época de Calígula, Calígula aumentou a Saturnália para 5 dias. Depois, na época de mais à frente, acho que no quinto século, a Saturnália já estava em quase 2 semanas. Macróbios, né, porque o Macróbios escreve, por exemplo, o tratado dele, a Saturnália já estava para quase 2 semanas. Houve uma época que a Saturnália foi reduzida a apenas um dia, apenas o dia 17 ou 18 de dezembro. Então, em que pese a quantidade de dias que a Saturnália ocorria, se era um dia, se eram 5 dias, 3, 2 semanas, o fato é que durante o período da Saturnália, havia aquilo que os autores que eu mencionei para você chamavam de inversão social. Por quê? Porque durante o período da Saturnália, você tinha uma liberdade de transgredir regras sem consequência, sem punição. Não havia aulas, feriado total, comércio fechava, era só bebedeira, desfile, sensualidade e outras coisas mais. E é aqui que muitos autores, como aqueles de Yale que eu mencionei para vocês, começam a fazer o paralelo entre algumas semelhanças, entre alguns elementos da Saturnália e do Carnaval. Há muitas semelhanças. Por exemplo, na Saturnália, as pessoas tinham desfile, baile à fantasia, uso de máscara, jogos adoidados, principalmente jogos de dados. Ficavam jogando dado para todo lado. Todo mundo jogava dado, virava a noite jogando dado, disputando guerra de animal com o ser humano, muita sensualidade, ninguém era de ninguém. Era o período em que o marido estava livre para pegar quantas mulheres ele quisesse, a mulher também, em alguns lugares, podia pegar quantos homens ela quisesse. É lógico que havia variações da Saturnália, dependendo do ponto de Roma onde elas estavam sendo praticadas. Estou falando especialmente da Península Itálica, porque o Cronos, ou melhor, Saturno agora, ele se tornou o deus da Itália, que era onde estava a capital Roma. Tudo bem até aí? Uma das coisas que eles praticavam lá, inclusive, que alguns até colocam muita semelhança com o Carnaval, era a eleição de um rei tolo, por isso que alguns chamam de rei Momo, alguns até acreditam que o rei Momo possa vir dessa aí. Eles pegavam alguém idiota, alguém loser, ou até um preso, e elegiam aquela pessoa como o rei da Saturnália. E durante o período em que ele reinava, ele podia dar qualquer ordem que as pessoas tinham que acatar, menos assassinato. Então, por exemplo, se ele mandasse você passar o dia inteiro fingindo que é um cachorro, você tinha que fingir que é um cachorro. Se ele mandasse você beber até cair, você tinha que beber até cair. Se ele mandasse você comer um pão da rua, você tinha que comer um pão que era na rua. E as pessoas riam e faziam aposta, aquela coisa toda. Lá no fundo, eu pedi a IA. Eu descrevi a Saturnália de acordo com a descrição de Macróbio e pedi a IA para desenhar para mim uma imagem como seria. Ela renderizou isso aí. Lá atrás você tem homens vestidos de mulher. Estão vendo? Muitos homens vestidos de mulher. Sensualidade ao extremo. Então, tudo isso fazia parte da Saturnália. Nós temos descrições sobre elas que variam de autor para autor. Por exemplo, Sêneca, ele criticava muito a Saturnália. Muito. Autores estoicos romanos também. O Cícero, embora Cícero não fosse estoico, Sêneca era, também o Cícero criticava a Saturnália. Só que muitas vezes a crítica que os autores passados faziam não era nem uma crítica moral,
no sentido de isso aqui vai contra os bons costumes. Eles criticavam a Saturnália porque, fala o seguinte, o que vocês fazem ali para evitar o caos social não resolve nada. Porque uma das questões pelas quais o governo permitia as Saturnálias é porque eles acreditavam o seguinte, olha, se o ser humano, durante alguns dias do ano, puder fazer o que ele quiser sem nenhuma consequência para ele, ele vai extravasar os desejos dele. Mas se o Estado proíbe, ele vai ficar com esses desejos enrustidos e uma hora ele vai praticar isso de maneira ilegal. Eu sei que é um absurdo isso, mas sabe que até o Freud, mais ou menos, não exatamente assim, mas o Freud namorou um pouquinho essa ideia, não sei se diretamente dos romanos, quando o Freud dizia também que muitas vezes os sonhos são a liberação de algumas questões, principalmente ligadas ao eros, que o ser humano quer praticar e não pode, por tabu social. Então, por exemplo, o camarada quer ter relação com a mãe dele, ele não pode porque isso é errado socialmente, então ele pega e sonha um sonho erótico com a própria mãe, incesto, um sonho incestuoso. O outro sujeito quer ser mulher, não pode, porque a sociedade abomina. Então alguns acreditam que se pelo menos durante um período do ano você deixar as pessoas serem aquilo que elas querem de mais animalesco, sem julgamento, sem consequência, vai ajudar com que as pessoas passem o resto do ano sem cair em tentação.